Olá, está no ar mais um Direto da Redação. Sejam todos bem-vindos ao programa, transmitido ao vivo aqui pelo estúdio da TV Grande ABC, aqui em São Caetano, para o canal TV Grande ABC 3 da NET, aqui em São Caetano, pelas redes sociais e pelo site também. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O nosso convidado de hoje é Danilo Vassari Pereira. Ele é aluno da UFABC, a Universidade Federal do ABC, recém-formado em Engenharia Ambiental e Urbana, que foi o escolhido para compor a delegação, membro da delegação brasileira na EcoSoc Youth Forum, evento da ONU realizado em Nova York entre os dias 6 e 11 de abril. Danilo, obrigado pela visita. Celso, eu agradeço a oportunidade e agradeço também a chance de estar aí conversando com a comunidade do ABC. Uma boa tarde para vocês e para todo mundo que está nos assistindo agora. Maravilha. Vamos começar do começo? Com certeza. Por que você foi escolhido para ser membro? Por que nenhum outro aluno? Você teve algum projeto que se destacou? Por que a escolha de você para membro do Brasil, da delegação brasileira, na EcoSoc Youth Forum? Então, para participar desse fórum da ONU, na verdade, existe uma empresa, uma OCIP, que é uma organização social de interesse público, chamada Global Attitude. Esse pessoal monta as delegações brasileiras para participação no evento. O que eu fiz foi participar do processo seletivo deles, né? E isso envolve a tua motivação, né? Então os teus interesses de acordo com o evento, né? Esse evento, o EcoSoc Youth Forum, na verdade ele trabalhou o que a gente chama de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Eu apliquei para eles porque o meu trabalho de graduação, meu TCC, ele foi voltado para a mudança climática aqui no ABC. Então eu tinha um grande interesse em um desses ODS, que é o 13º, que trata do combate aos impactos das mudanças climáticas. Fiz o application, então mostrei o meu interesse, encaminhei o currículo e minha proposta de artigo para falar de como foi o pré, durante e pós-evento associado a esse tema que me interessa, das mudanças climáticas. Puxa vida, o ABC é uma área de, apesar de estarmos tão afastados da Amazônia, o pulmão do mundo, né? É uma área muito adensada no que diz respeito a florestamento. São Bernardo tem uma área de mata, Rio Grande da Serra tem uma área de manancial, Ribeirão Pires também tem área de preservação. Então, assim, acho que das 7 cidades, essas 3, Rio Grande da Serra, São Bernardo e Ribeirão Pires, só que as 3 que mais contam com áreas verdes, inclusive de área de mata, que tem alguns critérios e algumas leis que preservam aí questão do manancial, área de preservação ambiental, áreas intocáveis onde o homem não deve ou não deveria tocar e que hoje já são tocadas, áreas essas importantes para a subsistência, inclusive, de animais, da fauna da região, alguns bichinhos que vivem ali, alguns silvestres, inclusive, acabam perdendo espaço e aí acabam tendo que invadir o espaço urbano pela incompetência da gestão pública e pela irresponsabilidade do homem. Estou falando alguma besteira? Não, é exatamente isso, Celso. E o ABC ele tem uma característica muito interessante. Porque, de um lado, a gente tem essas áreas que ainda são, felizmente, mais preservadas, que batalham muito, na verdade, com interesse, e do outro a gente vê a parte mais urbanizada, né? Então, quando a gente olha para São Caetano, por exemplo, Santo André, tirando Paranapiacaba, a gente tem um adensamento muito grande e, assim, um histórico da região de industrialização muito pesado, né? Então, justamente quando eu fiz o estudo a respeito das mudanças climáticas aqui na região, a gente enxerga isso, um grande impacto da parte das emissões das empresas, emissões veiculares. Aqui em São Caetano, Diadema, a gente tem um fluxo gigantesco de veículos, né, comparável com o fluxo que a gente tem em São Paulo, capital, e dependendo da região, até mais intenso, porque é tudo muito verticalizado, né? Nós temos muitos prédios, e então o ABC ele tem características muito interessantes que basearam o tema, né, e que eu pude trocar uma ideia, conversar, levar um pouco para frente também no evento e assim por diante. Essa questão da verticalização, do adensamento urbano, o excesso de pessoas, todas elas agora alocadas nos prédios de 20, 30 andares, prédios de 25, de 12, 15, 20 andares, enfim, aumenta a população, aumenta a circulação de veículos, diminui a mobilidade. E qual é o impacto disso tudo na natureza, no clima,
Isso tem uma série de impactos, Celso. Quando a gente encara de uma forma bem específica a situação de clima a nível urbano, por exemplo, a gente tem algo que a gente chama de ilhas de calor, na verdade, né? Então você justamente está colocando muito mais gente num espaço menor, as emissões são muito intensas, né? Então você tem as emissões veiculares e você não tem as áreas verdes que fazem aquela troca, na verdade, né? Que permitem que a água percole pelo solo, né? Que ela possa ser absorvida. Então você tem muito mais pontos de alagamento porque o solo fica menos permeável. Justamente, a gente tem, as vias não permitem, não facilitam que isso aconteça, né? Em termos de clima, a gente sente os impactos mais em clima urbano, que são unidades menores, mas isso se passa também para o clima maior, na verdade, né? E traz um impacto mais a nível global, regional, não só urbano, local. Lá em Nova York, de 6 a 11 de abril, praticamente 5 dias na terra do Tio Sam, como é que foi lidar? É um público que pensa realmente dessa forma, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, todo mundo dialogava sobre isso, eu sempre tinha uma contraposição, alguém ponderando um pouquinho mais sobre a questão da industrialização. A gente sabe, né, Danilo, a gente vive no mundo capitalista, a gente vive no mundo industrializado, por mais que a tecnologia hoje esteja avançada, não tem como abrir mão da industrialização. A industrialização, a revolução industrial veio para ficar e até hoje é ela que faz movimentar toda a economia. Hoje a gente tem a tecnologia, sim, que você tem polos tecnológicos que diminuem a emissão de gases por ser polos tecnológicos que trabalham única e exclusivamente em prol da tecnologia, de equipamentos, de inteligência artificial, para melhorar a eficiência dos serviços, mas ainda assim a industrialização é necessária. No ABC, como você disse, é algo notório. Acho que entre Santo André e Mauá, acho que fica o ponto mais alto disso, tirando, lógico, Cubatão, que é um braço de São Bernardo, ali já é uma divisa de cidade, mas Mauá e Santo André que tem o polo petroquímico. Ali é um fornecedor de poluição em alta demanda, né? Pois é. Considerando o evento, na verdade, né? Então, assim, um dos ODS até trata da questão da indústria. Porque a industrialização está associada ao emprego, né? Nós precisamos de emprego, não dá para pensar uma condição em que a gente vai tirar isso, né? Mas como você mesmo colocou, nós vemos hoje a indústria 4.0, né? Então você tem uma série de formas de produzir e consumir sustentavelmente, né? Considerando o evento, a gente teve um foco, na verdade, em 6 dos 17 ODS, porque a ONU está passando por uma fase de revisão desses ODS, né? Então verificar quando foi implementado lá em 2015 até 2030, mas ver se isso já está caminhando de alguma forma, se ainda não está caminhando tão bem. E o mais legal era ver uma juventude, porque era um fórum mais voltado aos jovens, muito entendida do que estava acontecendo e interessada, né? Então, assim, a gente tratou de assuntos desde educação, desigualdade, redução das desigualdades, né? Combate às mudanças climáticas, parcerias entre as indústrias, os comércios e os governos, paz e justiça, e todo mundo querendo fazer a mudança acontecer, né? Cada um dentro da sua realidade, porque às vezes o que eu conversava com pessoas da Europa, que eles implementavam lá, por exemplo, em educação ambiental, ainda não dá para fazer aqui de imediato, porém, é um bom exemplo que a gente pode trazer para cá, né? Então, algo muito interessante do evento era a troca de experiências, de ver o que já tem dado certo em algum lugar que eu posso trazer para cá, ou o inverso, o que a gente está fazendo aqui que talvez possa ser aproveitado lá. Então, assim, era um pessoal muito engajado, interessado e disposto a fazer acontecer o que a gente chama de Agenda 2030, que é a implementação desses ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual que é o maior fluxo de informação ou de experiência? América do Sul, Europa, América do Sul e Estados Unidos, ou de lá para cá? Como você disse, uma troca de experiências, aproveitar o que é aprendido, o que é utilizado lá, aqui, ou vice-versa. Qual que é o maior fluxo de informações? É o que sai daqui para lá ou o que vem de lá para cá? Celso, eu acredito que tem duas vertentes muito fortes, né? Então, uma é entender o que principalmente os países mais desenvolvidos já têm feito, avançado e que novamente a gente consegue trazer para cá. Outra é enxergar o que os nossos países da América Latina, que têm condições mais próximas às nossas, têm feito, né? Então, por exemplo, a gente trocou uma experiência muito interessante com o pessoal do Peru, né? Países que têm situações talvez um pouco diferentes, penso na Cordilheiras e as condições de lá, mas ainda assim são América Latina, tem uma história próxima à nossa, né? Passam situações similares, e aí então são essas duas situações. O
pessoal dos países mais desenvolvidos, que já tem avançado algumas questões que a gente ainda está caminhando, e os países mais próximos, que estão em condições muito próximas. Então, são essas duas vias. É mais fácil a gente falar em climatização, em impactos climáticos, ou tentar reduzir os impactos climáticos, Danilo, quando a gente fala de um país tropical e de dimensão continental como o Brasil, é mais fácil de trabalhar, é mais visível enxergar os problemas e talvez as possíveis soluções, ou fica mais difícil por ser um país muito maior, por ser um país onde o clima tropical ele acaba sendo diferente do resto do mundo, sim, literalmente diferente do resto do mundo, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, diferente da Ásia, diferente do Oriente Médio, enfim, é mais fácil a gente falar, ou cada um tem a sua peculiaridade e dá para se estudar todos do mesmo, não com o mesmo ponto de vista, claro, mas com a mesma eficiência, com a mesma eficácia? Olha, eu acredito que o Brasil, por si só, ele é um grande desafio, mas é uma grande ponte de oportunidade, né? Justamente porque quando a gente enxerga o Brasil, não existe unicamente um tipo de clima, né? Então, quando a gente olha para a questão da Amazônia, é uma região, uma biodiversidade, um bioma totalmente diferente do que a gente tem na região sul ou da região nordeste. Então, pelo país ter uma dimensão verdadeiramente continental, o desafio é maior. Mas, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade também é maior, né? Por nós ainda termos essas grandes áreas verdes, isso corresponde a algo muito grande, não só impactando o Brasil, como também aos outros países, né? Se você pensar num país um pouco menor, a gestão dele como um todo é menos problemática, né? Então, é um grande desafio, mas que a gente tem que enfrentar, né? A gente não pode, ao mesmo tempo, falar, não, é muito difícil, vamos fazer mais ou menos, assim como der. Pelo contrário, a gente tem que assumir, porque, ao mesmo tempo, os impactos podem ser muito benéficos se a gente fizer a gestão adequada, né? Considerando as questões de clima, lá no Acordo de Paris, então em 2015, na verdade, 197 países, eles assinaram um acordo, né, contra os impactos das mudanças climáticas, e aí cada um dos países colocou as suas NDCs. O que é uma NDC? Na verdade, é uma contribuição nacionalmente determinada para evitar o aumento da temperatura média do globo, né? Então, cada país fez um estudo prévio e entendeu de onde vinham as maiores emissões de gás de efeito estufa. Um gás de efeito estufa é o que, em geral, está associado à mudança climática, aumento da temperatura. E aí cada país entregou a sua proposta de como combater isso. Então, o Brasil tem as suas NDCs, que são diferentes das NDCs dos Estados Unidos e dos demais países. Conhecendo a NDC é o caminho para trabalhar a questão climática de cada país. Danilo, eu vou pedir uma licença. Você que acompanha direto da redação, não sai daí não. É um breve comercial, a gente já volta, a produção vai inserir algumas imagens do Danilo, da participação do Danilo nesse fórum da ONU, o fórum essencial para a vida não só dos seres humanos, mas de todos que habitam esse planeta chamado Terra. A gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Estamos de volta com o Direto da Redação, sejam todos bem-vindos novamente. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a participação do Brasil, ou a falta de participação do Brasil no que tange a questão climática mundial. Nosso convidado é Danilo Vassari, membro da delegação brasileira na ECOSOC Youth Forum, que aconteceu em Nova York, de 6 a 11 de abril. Ele é recém-formado na Universidade Federal do ABC em Engenharia Ambiental e Urbana. Falávamos aqui nos bastidores, já deixei claro e repito, não tenho cor partidária, não sou partidário, não tenho filiação a nenhum partido. Então meu problema não é com partido, seja PT, PSDB, MDB, PSL, PRB, qualquer outro partido. Minha questão é a política como a qual é feita no Brasil. A política como é feita no Brasil, ela não é feita pelo motivo pelo qual ela foi criada, que é receber, cobrar da população os impostos e tributos e devolver para a população a qualidade, seja em segurança, educação, mobilidade, infraestrutura, meio ambiente, enfim. O Brasil ainda não faz isso. Ele faz a política que olha e privilegia única e exclusivamente o político. Então isso não é política, isso é fazer cortesia com o chapéu alheio. No caso, o chapéu alheio é dinheiro do povo. Você faz cortesia a si próprio com o chapéu do povo. Esse é o meu modo de pensar a política, e falava com o Danilo. Ainda que o Brasil estivesse nos últimos 10 anos dentro do Acordo de Paris, não vi e não vejo nenhum projeto efetivamente que tenha sido colocado em prática e que dialogasse diretamente com os propósitos da diminuição dos impactos climáticos no Brasil e no mundo. Aí esse ano ainda vem o nosso eleito presidente Jair Messias Bolsonaro, do PSL, e exclui definitivamente o Brasil da agenda do Acordo de Paris, agenda que aconteceria agora em 2019 aqui no Brasil, segundo a argumentação do próprio presidente à época, é que despenderia muito dinheiro. Infelizmente, esse é um argumento que não traz tanto cabimento. Tem investimento sim para fazer o evento, mas tem um ganho muito grande, né? No momento que a gente vive hoje, entende a importância do assunto, não só das questões de mudança climática, mas de meio ambiente como um todo. Quando você faz um evento dessa magnitude, você traz oportunidade, você traz inovação, você traz reconhecimento. E o Brasil, ele sempre foi um país pioneiro, na verdade, né? Então, nas questões de clima, o Brasil sempre teve uma postura de importância. Quando a gente, na verdade, renunciou à oportunidade de sediar a Conferência das Partes, né, que é a COP, assim como teve o encontro em Paris, a COP desse ano seria a continuação disso, né, então de avaliar como têm sido feitos os resultados e as reduções de, novamente, emissões de gás de efeito estufa, a gente perde uma grande oportunidade, perde um posicionamento histórico que tínhamos, e não foi somente o fato de negligenciar a chance de sediar o evento. Mas a nível de governo, infelizmente hoje, a questão climática não é mais prioridade, né? Então nós tínhamos duas pastas que cuidavam das questões de clima, uma do Ministério de Relações Exteriores e uma dentro do Ministério de Meio Ambiente, que simplesmente foram descontinuadas, né? Então essas pastas elas não existem mais, e isso também impacta em como os outros países olham hoje para o Brasil, né? Porque o Brasil tem um compromisso, na verdade, de redução de gases de efeito estufa, através principalmente do reflorestamento, né? Então, quando a gente consegue reflorestar e por isso reduzir as emissões, tem um fundo internacional que colabora. Então, existe financiamento para que o Brasil reduza as emissões por reflorestamento. Quando a gente não cumpre com isso, também o dinheiro vai embora, né? Então, é uma outra forma que a gente perde novamente, né? São investimentos que não estão mais aqui, é a posição nossa que não é mais de principal, e uma série de olhares que indicam que, a princípio, o governo não encara isso como prioridade. Infelizmente, é difícil quando a gente tem muitas prioridades. Eu entendo que tem uma série de questões de saneamento, emprego, gênero, uma série de coisas que precisam ser tratadas. Mas a questão do clima e do meio ambiente, em geral, não pode ficar para trás. Muito bem lembrado, hoje são 13 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, são 13 milhões de desempregados. Então, seria uma alternativa ao mercado do meio ambiente, o mercado da preservação, para a geração de empregos no futuro não tão distante, um futuro próximo, com projetos, com empresas que foquem no desenvolvimento ou na preservação do meio ambiente, na preservação de áreas, replantio de árvores nativas, trazer profissionais habilitados, competentes e capacitados para atuar nessa área, para realizar estudos. Seria uma saída, inclusive, para a geração de empregos, Danilo? Com certeza seria uma ótima saída, né? Inclusive, na verdade,
uma das coisas que foi possível enxergar no evento é que o setor de empregos para energias limpas, né, e para as áreas de preservação e conservação, ele tem sido muito crescente nos países em desenvolvimento. Energia limpa, quando você diz, é tipo a eólica. Exatamente, geradas energia por eólica, vento. energia solar, energia a partir de resíduos, que hoje em dia a gente consegue também gerar. E os países em desenvolvimento, eles já consideram isso com um cuidado muito maior do que a gente tem considerado, né? Então, assim, novamente, na condição de tantos desempregados que nós temos hoje, e ao mesmo tempo, tantas pessoas capacitadas para as áreas ambientais, nós temos quase que um desperdício desse pessoal, que muitas vezes busca até fora trabalhar, porque não tem oportunidade dentro, né? Então, infelizmente, isso acontece, sendo que, novamente, uma vez que a gente não reconhece, não dá oportunidade para o pessoal, perdemos em termos nacionais, né? O Brasil perde em biodiversidade, perde uma série de questões, e os bons profissionais acabam muitas vezes saindo e executando sim um bom trabalho, mas fora de casa e não dentro. E aí quando voltam, cobram mais caro. Exatamente, a conta sai mais caro para a gente no final. E aí a distribuição de renda, a desigualdade continua maior e vai aumentando cada vez mais. Exatamente. Vale lembrar que nós vivemos num país privilegiado. O Brasil tem o pulmão do planeta. Se o planeta respira, o pulmão dele está no Brasil. Se chama Mata Amazônica. Toda aquela biodiversidade, aquele bioma que o Danilo falou no início, é fauna, é flora, indígenas, tribos indígenas que batalham pela preservação do seu habitat, pela preservação dos bichinhos e da flora, de toda aquela plantação, de toda aquela vegetação. Danilo, o que é mais difícil? Reflorestar, inibir o desmatamento e grilagem de terras ou conscientizar a população? Olha, eu acredito que essa seja uma pergunta muito complicada, mas o que eu diria, se você conseguir conscientizar a população, fazer com que todos entendam a importância e trabalhem juntos para o meio, seria uma das primeiras soluções, porque o reflorestamento, ele é difícil porque muitas vezes não é algo rápido, é um processo. Então, quando você precisa reflorestar, você precisa garantir um acompanhamento das espécies. Você insere primeiro espécies primárias, secundárias, isso leva anos, né? Então, para reflorestar uma região... Pelo menos 30. Exatamente, não é algo do dia para a noite, né? E assim... podem ocorrer várias variáveis atuando lá, né? Então, questões de clima que vão dificultando. O que a gente tem hoje em questões de bioma levaram anos para ser alcançados, né? Combate à grilagem e aos cortes, como a gente tem visto até em outras reportagens ultimamente, o pessoal tem pegado pesado, sabe? Infelizmente, com as questões até do Ministério do Meio Ambiente, que tem transformado um pouco a gestão, infelizmente, os grileiros estão atacando pesado. E isso é muito difícil novamente, porque os pequenos produtores, os conservadores individuais, eles têm uma luta muito difícil, que muitas vezes a gente nem sabe, não enxerga, né? O Brasil que a gente vive, no ABC, por exemplo, é um pedaço de Brasil muito distinto do Brasil da Amazônia, né? Então, as lutas que o pessoal tem lá, às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo, não sabe a importância disso e o impacto indireto que tem na nossa vida. Então, eu acredito que educação é um primeiro caminho para conscientizar o pessoal e mostrar que a luta é de todo mundo. Então, da missa não sabemos um terço. Foi mais ou menos isso que o Danilo quis dizer. Então, reflorestar demora anos, talvez 20, 30. Talvez você nem esteja aqui, talvez eu nem esteja aqui daqui 30 anos. Afinal de contas, não sou nenhum novinho aqui. Então, daqui 30 anos, nem eu talvez esteja aqui, nem você. Então, por que não conservar? Por que não preservar? A gente não tem que correr atrás daquele tempo perdido. A gente está chegando quase ao fim, para a gente finalizar sucinto, Danilo. Dá para a gente falar em extrativismo, em retirar da natureza o que a indústria precisa, sem degradar, sem depredar, sem extinguir o que tem acontecido? A extinção de várias áreas, de vastas áreas verdes, a extinção de vários animais, porque dependem dessas áreas verdes. Há essa possibilidade de trabalhar a indústria e o meio ambiente lado a lado com a extração, sem que essa extração seja uma extração capitalista predatória e seja uma extração consciente e adequada? Celso, felizmente dá, mas é preciso que todo mundo trabalhe junto. Governo, indústria, população, todo mundo em cima, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente trabalha 3 eixos juntos. Então é o eixo ambiental, o eixo social e o eixo econômico. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é continuar crescendo economicamente, gerando emprego, produzindo,
porém sem comprometer o meio ambiente e a sociedade hoje e no futuro. Então existe essa possibilidade, porém cada indústria tem que avaliar qual que é a sua condição, o quanto ela pode fazer, de onde ela pode tirar, os resíduos que ela gera, como ela pode reciclar, aquilo que ela emite, como ela pode melhorar, inserir alguns filtros e assim por diante. É possível, mas exige muita vontade de quem pode fazer, dos tomadores de decisão, entender que isso é algo que a gente faz hoje, que tem impacto amanhã e depois. Maravilha. Danilo, obrigado pela visita. Sucesso nessa carreira, cara, genial. Engenheiro ambiental e urbano. Eu acho que é não hoje, mas para o futuro, e não tão distante. Futuro próximo, que eu digo próximo, daqui 2, 3 anos, é essencial para a gente tentar colocar o Brasil no devido lugar dele, que é uma área verde, uma área bonita. A gente sabe que o Brasil tem muito, mas poderia ter muito mais. Exato. Né? Se não tivesse já sido degradada, depredada e destruída pelo imbecil do homem e pela incompetência dos gestores públicos. Mais uma vez, minha crítica contra vocês. Quanto à incompetência e quanto ao homem, quanto à irresponsabilidade e ganância. Isso é dinheiro, muitas vezes nem poder, nem o direito à terra ele tem, mas ele vai lá, invade, degrada, depreda e a gente fica só olhando. Então, a gente, como sociedade, não podemos ver isso tudo ser depredado e assistir de camarote. Precisamos tomar as nossas providências, e essas providências que comecem com atitudes como a do Danilo, participar de fóruns, participar de ações que valorizem e que conscientizem as pessoas em relação ao meio ambiente. É isso? É isso. Maravilha. Obrigado. Danilo, obrigado. Sucesso para você, bicho. Eu que agradeço a todos que prestaram atenção aí. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais como foi o evento ou sobre questões ambientais, estou super à disposição. A UFABC tem um curso ótimo de engenharia ambiental e urbana. Precisamos de mais profissionais, de mais gente interessada em fazer o bem, em defender o nosso país e o nosso planeta de uma forma geral. Maravilha. Obrigado. Então, gestores públicos, estudantes, pensem, analisem, reflitam. Quanto a natureza é essencial e importante para a sua sobrevivência. Não é só a minha, não. Não é do Danilo, é de todos. Sem a natureza, nós não sobreviveremos. Estaremos fadados a andar de máscaras para o resto da vida. A você que acompanhou direto da redação, obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau.